Imagine a maior cidade do Brasil. Agora imagine que, enquanto milhões de pessoas enfrentam congestionamentos, ônibus lotados e horas perdidas no trânsito, uma transformação gigantesca acontece silenciosamente sob seus pés. Uma obra tão grande que pode mudar a rotina de milhões de pessoas. Uma obra que custará mais de 19 bilhões de reais. E talvez o mais impressionante, uma obra que, durante anos, muitos acreditaram que jamais seria concluída. Estamos falando da linha 6 laranja do metrô de São Paulo. Mas para entender por que essa pode se tornar uma das obras mais importantes da história recente do Brasil, precisamos voltar alguns anos. Porque a verdade é que a linha 6 quase se tornou mais um símbolo do fracasso da infraestrutura brasileira. Quando foi anunciada, a proposta parecia ambiciosa até demais. Construir uma nova linha subterrânea ligando a Brasilândia, uma das regiões mais populosas da Zona Norte, ao centro expandido da cidade de São Paulo. Uma ligação capaz de transformar a mobilidade urbana da maior metrópole da América do Sul. No papel, o projeto era revolucionário. Mas então vieram os problemas. Crises econômicas, dificuldades financeiras, mudanças contratuais, paralisações, anos de incertezas. Pouco a pouco, a linha 6 laranja começou a ganhar uma reputação perigosa. A de uma obra gigante que talvez nunca saísse do papel. Durante anos, milhares de pessoas passaram diariamente pelos canteiros praticamente parados, enquanto crescia a sensação de que aquele projeto bilionário estava condenado. E talvez tenha sido exatamente nesse momento que aconteceu a maior reviravolta dessa história. Quando muitos já haviam desistido da linha 6, uma gigantesca reorganização começou a acontecer nos bastidores. Novos investidores assumiram o projeto. Novos contratos foram firmados. Novos recursos foram liberados. E aquilo que parecia uma obra perdida começou, lentamente, a voltar à vida. Mas talvez ninguém estivesse preparado para a velocidade dessa transformação. Hoje, a linha 6 laranja se tornou uma das maiores obras de infraestrutura urbana em execução em toda a América Latina. Estamos falando de aproximadamente 15 quilômetros de extensão, 15 estações, centenas de milhares de passageiros previstos por dia, milhares de trabalhadores envolvidos, e investimentos superiores a 19 bilhões de reais. Mas existe algo ainda mais impressionante. Tudo isso está acontecendo no subterrâneo da maior cidade do Brasil. Construir túneis sob milhões de pessoas, avenidas movimentadas, prédios históricos e uma infraestrutura urbana extremamente complexa exige um nível de engenharia que poucos países conseguem executar. E foi exatamente aí que entraram alguns dos protagonistas mais impressionantes dessa história. Os famosos tatuzões. Máquinas gigantescas de escavação que trabalharam durante anos sob a cidade, perfurando quilômetros de túneis com precisão milimétrica. Cada uma dessas máquinas pesava milhares de toneladas. Cada metro escavado representava milhões de reais investidos. E hoje, depois de concluírem uma das etapas mais complexas da obra, esses gigantes mecânicos já fazem parte da história da infraestrutura brasileira. Talvez o aspecto mais fascinante seja justamente este. Enquanto milhões de paulistanos seguiram suas vidas normalmente na superfície, uma nova cidade começou a ser construída em silêncio abaixo deles. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Por que investir mais de 19 bilhões de reais em apenas uma linha de metrô? A resposta pode ser resumida em uma única palavra: tempo. Hoje, milhares de moradores da Zona Norte enfrentam deslocamentos que podem ultrapassar 1h30 todos os dias. Horas perdidas. Horas de trabalho. Horas de convivência. Horas de vida. E quando a linha 6 entrar em operação, muitos desses trajetos poderão ser reduzidos para pouco mais de 20 minutos. Talvez seja exatamente nesse momento que esta obra deixe de ser apenas uma linha de metrô. Porque ela passa a se tornar algo muito maior. Uma máquina capaz de devolver tempo para milhões de pessoas. E quando uma cidade recupera tempo, ela começa a transformar completamente sua economia, seus bairros e a vida de seus habitantes. Mas se você acha que o impacto termina no transporte, é aqui que a história começa a ficar ainda mais surpreendente. Porque a linha 6 não está apenas construindo um metrô. Ela pode estar construindo uma nova São Paulo. Ao longo da história, grandes obras de infraestrutura raramente transformam apenas a mobilidade. Elas transformam cidades inteiras. Criam novos centros econômicos. Valorizam bairros. Atraem investimentos. Geram empregos. E, muitas vezes, alteram completamente o mapa urbano de uma região.
É exatamente isso que pode acontecer ao longo dos 15 quilômetros da linha 6 laranja. Bairros que durante décadas permaneceram relativamente afastados dos grandes centros econômicos poderão assumir um papel completamente diferente dentro da cidade. A valorização imobiliária já começou a aparecer em diversas regiões próximas às futuras estações. Novos empreendimentos, novos investimentos, novos centros comerciais. Tudo começa a se mover antes mesmo da inauguração oficial. E talvez seja exatamente esse o fenômeno mais poderoso das grandes obras. Elas começam a transformar a realidade muito antes de ficarem prontas. Mas existe outro aspecto que torna essa história ainda mais impressionante. A escala econômica. Os investimentos da linha 6 ultrapassam os 19 bilhões de reais. Isso faz dela uma das maiores parcerias público-privadas da história do Brasil. Estamos falando de milhares de empregos diretos e indiretos. Bilhões movimentando setores inteiros da economia. Engenharia, construção civil, tecnologia, transporte, serviços, infraestrutura. O impacto econômico ultrapassa completamente os limites dos trilhos. E talvez seja exatamente por isso que a linha 6 laranja tenha se transformado em um símbolo tão importante. Porque ela representa algo maior do que uma obra. Ela representa uma pergunta. O Brasil ainda é capaz de executar projetos gigantescos, complexos e transformadores? Durante muitos anos, a resposta parecia ser não. Mas a retomada da linha 6 começou a mudar essa percepção. No entanto, desafios ainda existem. Prazos, custos, integração operacional, expansão futura, operação comercial. Toda obra dessa magnitude continua carregando riscos proporcionais à sua ambição. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque estamos observando uma disputa silenciosa entre dois futuros possíveis. De um lado, a possibilidade de uma revolução urbana capaz de transformar a vida de milhões de pessoas. Do outro, o risco de que expectativas gigantescas precisem enfrentar a realidade complexa das grandes metrópoles. A pergunta é inevitável. Estamos testemunhando a obra que finalmente poderá redefinir a mobilidade da maior cidade do Brasil? Ou estamos apenas assistindo ao primeiro capítulo de uma transformação que ainda levará décadas para revelar seu verdadeiro impacto? Uma coisa, porém, parece cada vez mais evidente. Enquanto milhões de pessoas continuam suas rotinas sem perceber, uma transformação bilionária está chegando à reta final sob a cidade de São Paulo. E quando os primeiros passageiros finalmente embarcarem na linha 6 laranja, talvez descubramos que a maior obra da cidade nunca desapareceu. Ela apenas estava sendo construída exatamente onde quase ninguém conseguia enxergar. Se você gosta de descobrir as grandes transformações que estão acontecendo nos bastidores do Brasil e do mundo, inscreva-se no Futuro Brasil. Porque, às vezes, as mudanças mais importantes começam justamente onde quase ninguém está olhando.